Dando continuidade ao nosso curso completo de matemática, nós agora vamos falar de potência com expoente racional. Então vejamos, eu tenho aqui, nos capítulos anteriores, nós já estudamos as expressões da forma 10 ao quadrado, 10 elevado a menos 1 e 2 elevado a zero, que são potências com expoente inteiro. Consideremos agora o radical raiz quinta de 2 elevado a 20. Então, como radicando 2 elevado a 20 pode ser escrito na forma de 2 elevado a quarta vezes 5, nós podemos fazer o seguinte. Olha só, raiz quadrada, raiz quinta de 2 elevado a 20 vai ser igual a raiz quinta de 2 elevado a quarta vezes 5. Eu elimino esse com esse e sobra 2 a quarta. Então, ocorre que o expoente 4 ele pode ser escrito na forma de 20 sobre 5. 4 e 20 sobre 5 são numerais do mesmo número, né? 20 sobre 5 dá 4, então observa que é a mesma coisa. Então eu tenho o seguinte, que a raiz quinta de 2 elevado a 20, que é igual a 2 elevado a quarta, pode ser também igual a 20 sobre 5. Então aqui observa que nós temos uma potência com expoente fracionário. O mesmo nós podemos fazer quando nós temos, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 10 elevado a 12, vai ficar 10 elevado a 12 sobre 3. Ou ainda raiz sexta de 2 elevado a 30, 2 elevado a 30 sobre 6. Então, você observou que nos exemplos dados, o expoente do radicando é múltiplo do índice do radical. Porém, convenciona-se que podemos proceder dessa maneira quando isso não ocorra, ou seja, se eu tiver raiz cúbica de 2 elevado a quinta, eu posso colocar na forma de 2 elevado a 5 sobre 3. Observa que esse índice passou a ser o que, gente? O denominador. E o expoente do radicando passou a ser o numerador. Aqui, ó, se eu tiver raiz quadrada de 5, aqui tem 2. Então, esse 2 passa a ser denominador. E o índice o expoente do radicando passa a ser o numerador. Aqui do mesmo jeito, raiz cúbica de 10 ao quadrado pode ser escrito na forma de 10 elevado a 2 terços. Observa que aqui veio para baixo. Da mesma forma aqui, ó, raiz oitava de 3 elevado a 5, ficou 3 elevado a 5 oitavos. Então, de um modo geral, nós podemos escrever o seguinte, que a raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Pessoal, observa que esse índice aqui passa a ser quem? Passa a ser o denominador, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, dessa definição, nós podemos dizer o seguinte, que todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Eu tenho aqui 10, raiz quadrada de 10, eu posso colocar 10 elevado a 1 sobre 2. Porque aqui nós temos 2 e aqui nós temos um expoente 1. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado é igual a 5 elevado a 3 meios. Toda potência com expoente fracionário pode também ser escrito na forma de radical. Então, o inverso também acontece. Ó. Se eu tiver 2 elevado a 1 terço, esse denominador passa a ser o índice. E esse numerador passa a ser o expoente do radicando. Então, eu tenho 6 elevado a 3 quartos, esse denominador passa a ser o índice, e esse numerador passa a ser o expoente do radicando. Então, nós temos aqui algumas propriedades. As mesmas propriedades que foram estudadas para o expoente inteiro valem as mesmas potências com expoente fracionário. Então, se eu tiver 6 elevado a 1 meio, vezes 6 elevado a 1 terço, observa, conserva a base e soma-se os expoentes. Tirei aqui o MMC, né, 3 mais 2 vai dar 5, então ficou 6 elevado a 5 sextos. Produto de potência da mesma base. Se eu tiver 10 elevado a 1 terço, dividido por 2 elevado a 2 quintos, observa que eu subtraí 1 terço de 2 1 quinto, tirando o MMC entre eles, que é 15, aqui vai ficar, portanto, 10 elevado a menos 1 quinto,
que é igual a 1 sobre 10 elevado a 1 quinto. Então, aqui, quociente de potência de mesma base. Se eu tiver 2 elevado a 5 quartos vezes 2 elevado a 7, a sétima, né, você pega 2 aí, elevado a 5 vezes 4, 5 sobre 4 vezes 2 sobre 7. Multiplica esse por esse e esse por esse. No caso aqui, simplifica esse 2 com esse 4. Aqui sobra 1 e aqui sobra 2. Então, ficou 5 vezes 1, 5. 2 vezes 7 vai dar 14. Isso aqui potência de uma potência. Então, com a aplicação dessas propriedades, nós podemos resolver alguns problemas, como veremos nos exemplos. Então, qual seria o valor da expressão 125 elevado a 1 terço? Olha só, pessoal, transformando isso aqui na forma de radical, esse 3 passa a ser o índice, né? Então, eu tenho 125. Aí, agora eu vou transformar 125 na forma fatorada. Ficou 5 a terceira. Elimino esse com esse e o resultado dá 5. Aqui eu tenho, ó, qual é o valor da expressão? Então, se você tiver 81 elevado a 0,5, quanto é que dá? Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar aqui esse 175, 0,75, vai ficar como? Ó, 0,75 nós podemos dizer que é 75 sobre 100. Simplificando tudo por 25, 75 dividido por 25 dá 3, e 100 dividido por 25 dá 4. Então, jogando esse mesmo valor aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui é igual a 81 elevado a 3 quartos. Colocando isso aqui na forma de raiz, veja, eu coloquei esse aqui, virou índice. Pessoal, 81 é 3 elevado a quarto, tá? Já botei aqui, ó, 3 elevado a 4. Veja, esse denominador aqui virou o índice e esse numerador virou o expoente do radicando. Como 81 é 3 a quarta, então ficou a raiz quarta de 3 a quarta vezes 3. Aí que eu fiz? Eu inverti aqui, ó. Tá? Potência de potência, né? Eu inverti. Eu podia ter multiplicado e depois subtraído. Mas o que eu fiz? Eu troquei as posições para poder eliminar esse com esse. Sobrou 3 a quarta, a terceira, que é igual a 27. Vamos fazer mais exercícios para a gente entender melhor esse conceito.